Além de serem considerados dois dos maiores astros do futebol do nosso tempo, Lamine Yamal e Endrick são dois jovens atletas que já acumularam grandes fortunas em suas carreiras. Mas você já se perguntou qual dessas estrelas leva a vida mais luxuosa? Neste vídeo, você verá uma batalha acirrada entre Endrick versus Lamine Yamal. Primeiro round: imóveis. Os dois jogadores não economizam em suas fortunas quando se trata de bons lugares para morar. Mas quem possui a propriedade mais cara? Endrick é um astro do futebol que não poupa gastos para oferecer bastante conforto à sua família hoje em dia. Ele morou nos primeiros anos de sua vida, por exemplo, no distrito de Céu Azul, em Valparaíso, uma região humilde do estado de Goiás. Mas atualmente, acredita-se que o jovem craque brasileiro mora na capital paulista, uma das metrópoles mais populares do mundo, que se destaca pela sua rica variedade cultural e diversidade arquitetônica, sobretudo com seus arranha-céus imponentes que chamam bastante atenção a qualquer hora do dia. Em uma entrevista para o Portal Globo, foi possível conhecer um pouco das comodidades do luxuoso apartamento em que o craque vive com sua família. Existe, por exemplo, uma bela sala de estar com TV, uma estante elegante com enfeites decorativos e um grande desenho de um leão cobrindo toda uma parede. Enquanto no ambiente ao lado, há uma fotografia do jogador, que é o orgulho de sua família. O ambiente também inclui uma mesa para café da manhã próxima da varanda, que tem uma vista espetacular da cidade. E embora os outros ambientes do apartamento não tenham sido mostrados, eles devem ser igualmente impressionantes, com tudo que Endrick e sua família precisam para viver confortavelmente. E apesar de não se saber quanto o AP custou ao jogador, certamente não foi pouco dinheiro. Além desse imóvel, Endrick também deve adquirir em breve outra propriedade para viver na capital da Espanha, já que ele se juntou ao Real Madrid. E embora ainda não se saiba onde Endrick vai morar, ele poderá se instalar em lugares próximos ao centro de treinamento do clube, como em La Moraleja, onde seus colegas da seleção brasileira Rodrigo e Vinícius Júnior moram em Madrid. Lamine Yamal é um jovem atleta que vive em lugares confortáveis e sofisticados. O jogador viveu parte da infância, por exemplo, em um humilde apartamento no bairro Rocafonda, que fica no município de Mataró, na Espanha. E apesar de não viver mais no local, ele já homenageou a região algumas vezes quando marcou gols, desenhando com os dedos a figura 304, os últimos dígitos do código postal do bairro. Por conta disso, ele é bastante querido pelos moradores de Rocafonda. Outro local em que o jogador viveu durante a maior parte de sua carreira profissional foi na Academia La Masia do Barcelona, situada na Ciutat Esportiva Sant Joan Despí. Inaugurado em 2011, apenas os melhores atletas têm acesso a uma vaga de residência no local, que possui 5 andares e cerca de 5.900 metros quadrados de área interior. O local conta com muitas comodidades para os craques, como sala de leituras climatizadas, grandes refeitórios, vários ambientes para jogos, espaços de estar aconchegantes e, claro, os quartos de cada atleta, que contam com camas, canto de estudos e belas vistas para o exterior. Além de tudo isso, há espaços dedicados ao clube e aos jogadores que já passaram por lá, enquanto na parte externa ficam os campos de treinamento exclusivos do Barcelona. E para se ter uma ideia de preço, a construção de La Masia foi estimada em 11 milhões de euros, enquanto o complexo Sant Joan Despí, como um todo, teve um custo de impressionantes 68 milhões de euros. De acordo com algumas fontes, Lamine Yamal ainda vive a maior parte do tempo na academia, mas com todo o dinheiro que tem ganhado atualmente com seu novo contrato, ele deve fazer sua primeira aquisição imobiliária em breve, se já não tiver feito fora do mercado. Como não sabemos o valor da mansão de Endrick, Lamine leva esse round. Ponto para ele. Segundo round, carros. Muita gente se pergunta que tipos de veículos um atleta bem-sucedido como Endrick gosta de utilizar. Apesar de ser um jogador bastante jovem e ainda não ter tirado sua carteira de motorista, o craque já deu o que falar quando o assunto são automóveis. Ele repercutiu na imprensa, por exemplo, ao presentear sua ex-namorada com um Chevrolet Onix branco. Trata-se de um automóvel popular bastante confiável e elegante, que apresenta um design moderno,
e recursos de segurança para auxiliar o motorista durante a condução. E não é à toa que um carro como esse novo pode chegar a custar mais de R$95 mil. Hendrick também já foi clicado com um Mercedes-Benz Sprinter, uma van projetada para carregar grandes cargas ou um grande número de passageiros dependendo da configuração. A van pode ser facilmente personalizada para atender às necessidades de cada proprietário. E para aqueles que quiserem adquirir esse veículo robusto, é preciso desembolsar cerca de R$300 mil. Já o carro mais luxuoso com o qual Hendrick foi clicado, trata-se de um Porsche 911 Turbo, um carrão cobiçado por vários entusiastas de automóveis. Essa super máquina apresenta uma excelente capacidade de desempenho, e para usufruir de um esportivo desse, é preciso investir mais de R$1,2 milhão. Muita gente se pergunta em que tipos de automóveis um craque do futebol espanhol como Lamine Yamal tem em sua garagem. Embora seja menor de idade e ainda não tenha licença para dirigir, isso não significa que ele não usufrua de veículos imponentes. Yamal já foi visto, por exemplo, com o que parece ser um Audi A3, um sedã com uma aparência elegante que em sua versão mais moderna consegue acelerar de 0 a 96 km por hora em cerca de 4,8 segundos. E não é à toa que esse automóvel sofisticado custa em média $36 mil. Já para RA aos treinos, Lamine Yamal já foi clicado algumas vezes com um Cupra Formentor, um carro de grandes dimensões, equipado com recursos de tecnologia para assistenciar o motorista. Este veículo também é uma ótima opção para quem gosta de desempenho. Equipado com motores híbridos que fornecem até 390 cavalos de potência, além de acelerar de 0 a 96 km por hora em apenas 4,2 segundos. E deve ser por isso que este carro tem um preço médio de $59 mil. Especula-se também que a coleção de automóveis do atleta inclui um Range Rover, um SUV de luxo bastante moderno, que é bem popular entre celebridades por oferecer mais conforto durante as viagens, já que possui um interior bem espaçoso e aconchegante. E para adquirir um veículo desse modelo, é necessário pagar algo em torno de $80 mil. Já o carro mais caro, que acredita-se que ele deu uma volta, trata-se de um McLaren Artura, um super esportivo de alta performance. Essa máquina se destaca pela sua alta capacidade de desempenho, já que seu sistema híbrido lhe fornece mais de 600 cavalos de potência, além de possuir uma aceleração impressionante, conseguindo chegar de 0 a 96 km por hora em cerca de 3 segundos. E para se ter uma ideia de preço, esse veículo moderno pode custar mais de $250 mil, mas é provável que Lamine Yamal tenha apenas dado uma volta nessa super máquina. Como Lamine tem veículos mais caros, ele vence esta rodada. Ponto para ele. Terceiro round, aeronaves. Lamine Yamal é um jovem jogador que não abre mão de bons meios de transportes na hora de viajar. Ele gosta de utilizar, por exemplo, belas aeronaves. Junto de outros jogadores do Barcelona, ele já foi visto saindo de um Airbus A330, que pertence à companhia aérea Air Europa. Esta é uma aeronave bimotor de grandes dimensões, projetada para viagens de longo alcance. Possuindo 58 metros de comprimento, a aeronave pode transportar mais de 400 pessoas em sua configuração original, mas o modelo usado pelos jogadores provavelmente é adaptado para oferecer o máximo de conforto a cada um. E para se alugar uma aeronave como essa, é preciso uma grande quantia. De acordo com algumas fontes, o preço de fretamento de um Airbus A330 pode custar mais de $30 mil por cada hora de voo. Mas não é só Yamal que usufrui de boas aeronaves. Seu pai Mounir Nasraoui já foi clicado com um Cessna Citation CJ3, um jato de médio alcance, perfeito para quem não abre mão de conforto e segurança na hora de viajar, capaz de atingir a velocidade máxima de 769 milhas por hora. Indo para o interior, há uma cabine espaçosa para acomodar até 10 pessoas. E para se fretar um jato como esse, é preciso desembolsar cerca de $3.400 por cada hora de voo. O jovem Hendrick não abre mão de um bom meio de transporte na hora de se locomover com o máximo de conforto. Ele gosta de viajar com sofisticação, já tendo sido fotografado em um Dassault Falcon 8X, uma aeronave de longo alcance, conhecida pelo seu impressionante desempenho intercontinental. Esse jato de luxo possui uma cabine moderna que oferece conforto excepcional para até 8 passageiros.
E deve ser por isso que essa aeronave pode ser fretada por cerca de 60 mil reais, enquanto um modelo novo custa em torno de 320 milhões de reais. No entanto, Hendrick não deve ter gastado nada para usufruir dessa aeronave, já que ela pertence a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Como nenhum dos dois possui jatos, vamos considerar esta rodada um empate, pontos para ambos. Round 4. Ostentação. Sendo um dos melhores jogadores do futebol espanhol da atualidade, Lamine Yamal possui dinheiro de sobra para usufruir de muito luxo e conforto. Ele gosta, por exemplo, de andar sempre bem vestido e não economiza em acessórios na hora de compor seus looks. Um dos itens que Yamal mais investe são calçados, já tendo sido visto com um Nike Vapor 15 Academy Mercurial Dream Speed, que custa aproximadamente $86. Em sua estreia na Liga dos Campeões, o craque também foi visto com um Nike Mercurial Vapor 15 personalizado. E para se ter uma ideia de preço, o modelo na qual a chuteira dele se baseia custa cerca de $196. Lamine Yamal também é um fã de Lionel Messi, e assim como seu ídolo de infância, ele fechou recentemente um grande contrato com a Adidas. A partir de agora, estará usando as chuteiras Adidas X Crazy Fast Messi e Spark Yen 10S nas competições, tornando o único atleta além do próprio Messi a usar o modelo exclusivo nos jogos. E não é à toa que essa chuteira custa a bagatela de $260. Já durante os treinos, o jogador foi clicado com uma variação da linha Shoes Crazy Fast na cor branca, que também tem um custo estimado de $260. Mas os itens de luxo de Lamine Yamal não se resumem apenas a chuteiras. Ele já foi clicado com várias peças caras como camisa branca da Gallery Department de $253, jaqueta de nylon com headphones Studio Pro de $430 e camisa mais tênis da Lanvin, que juntos valem mais de $1.490. O craque espanhol também investe em belos relógios, como seu Cernuti Iced Watch, um acessório elegante para usar em qualquer tipo de ocasião. Produzido com materiais de primeira linha pela joalheria Cernuti, trata-se de um relógio de aço inoxidável em tons frios, o que lhe confere maior durabilidade e resistência à água e pancadas. E para ostentar um relógio como esse, é necessário desembolsar mais de $660. Sendo um dos jogadores de futebol mais promissores da atualidade, Hendrick possui dinheiro de sobra para gastar com tudo aquilo que quiser. O jovem é conhecido por andar bem vestido e elegante em qualquer ocasião, sempre usando acessórios e roupas que valem uma verdadeira fortuna. O craque é um grande fã, por exemplo, de sneakers, tendo uma coleção que já inclui alguns modelos bem caros, como Nike SB Dunk Low Pro St. Patrick's Day, de $2.570, Nike Dunk Azul Celeste de R$3.000, Prada Downtown Verde e Branco de R$7.000, Prada Milano de couro branco de R$7.265, Louis Vuitton Trainer azul de $8.380 e até um Off-White X Nike Air Force One Low Green Brooklyn, capaz de chamar a atenção pela sua estética de couro verde brilhante. E para se ter uma ideia de preço, um calçado de primeira linha como esse pode chegar a custar mais de R$16.000. Já o tênis mais caro que Hendrick usou foi na cerimônia de premiação da ESPN. Trata-se de um Louis Vuitton Trainer Maxi One ACLJ, um tênis elegante em cor preta, coberto por cristais brilhantes, que tem acabamentos reforçados e cadarços têxteis. O tênis possui a assinatura da empresa francesa, e não é à toa que custa a bagatela de €5.000, ou seja, mais de R$30.000. Se tratando de outfits, Hendrick já foi clicado durante uma entrevista com um conjunto da grife Louis Vuitton, que vale cerca de R$31.000. Em sua primeira convocação para a seleção brasileira, o jovem optou por um look nada básico da Gucci, que está avaliado em R$47.000. Em outra apresentação, o craque apareceu com um conjunto Louis Vuitton mais casual, que custa ao todo mais de R$72.000. Já o look mais caro que ele ostentou até o momento, trata-se de outro conjunto da Louis Vuitton, dessa vez em cores escuras, cujas peças somam mais de R$120.000. O jogador também adora utilizar relógios de alto valor, como o seu Rolex GMT Master 2 Everose,
um acessório de 40mm à prova d'água, que apresenta um mostrador preto com uma luneta giratória. E para se ter um relógio elegante como o do jogador, é preciso desembolsar mais de R$300 mil. Além de gastar muito dinheiro com sua aparência, Hendrick também sabe bem como aproveitar a vida. Ele já alugou, por exemplo, uma mansão bastante luxuosa para se divertir com seus amigos. O imóvel de design clean tem uma sala de estar, uma cozinha com bastante espaço para circulação e uma área de jantar elegante, que integra uma sala de mídia com uma imensa TV e grandes sofás para relaxar, onde Hendrick aproveitou para disputar uma partida de futebol com seus amigos. Há ainda um escritório, vários quartos acolhedores, banheiros regados de luxo que apresentam configurações parecidas, entre muitas outras comodidades. No ambiente externo, a mansão conta com uma piscina no quintal, além de ter uma área para refeições próximo de um pequeno jardim. E embora não tenha sido divulgado o valor do aluguel dessa propriedade, não há dúvidas que deve ter custado uma boa quantia. E porque Hendrick gasta com luxos mais variados, ele vence esta rodada. Ponto para o brasileiro. Quinto round, fortuna. Mas agora vamos para a pergunta que não quer calar. Quem tem a maior fortuna? Sendo um dos melhores jogadores da nova geração do futebol espanhol, não é de se admirar que Lamine Yamal esteja ganhando muito dinheiro. Como a maioria dos futebolistas, o jovem craque também tem trabalhado duro para ver seus rendimentos aumentando. O valor que ele embolsou jogando nas categorias de base do Barcelona não são divulgados publicamente. Mas, considerando que ele foi um dos jogadores da equipe juvenil mais promissores dos últimos anos, ele provavelmente recebia um bom salário. Atualmente, Lamine Yamal renovou seu contrato com o Barcelona até 2026. E segundo o site Capology, ele está recebendo um salário de mais de $34 mil por mês, o que equivale a uma quantia superior à cifra de $1.780.000 por ano. Isso sem contar os bônus, que devem elevar seus ganhos ainda mais. E tudo indica que esse enorme rendimento só tende a aumentar. Isso porque o jogador tem apenas 16 anos, e para se ter uma dimensão do seu valor, o atual contrato dele com o clube inclui uma cláusula de liberação recorde de mais de $1 bilhão. E segundo dados da CES Football Observatory, ele é o jovem jogador mais caro do mundo, com um valor de mercado estimado em $145 milhões atualmente. Além disso, graças ao seu excelente desempenho nas principais competições do futebol espanhol, o craque também está se tornando uma celebridade do esporte. Em seu Instagram, por exemplo, ele possui mais de 6.800.000 seguidores, onde aproveita a fama para fazer parcerias com empresas famosas como a Adidas, com o qual ele assinou um contrato de longo prazo, que provavelmente lhe renderá altas quantias. E por Lamine Yamal ser muito novo e ter iniciado sua carreira profissional há pouco tempo, não se sabe qual o valor exato de sua fortuna, mas certamente ele já tem alguns milhões na conta. Sendo um dos melhores jogadores de futebol atualmente, não há dúvidas que Hendrick está ganhando muito dinheiro na atual fase de sua carreira. Não está totalmente claro quanto ele recebia jogando nas categorias de base do Palmeiras, visto que os valores não são divulgados, mas como ele foi um dos principais jogadores júniores, provavelmente ele tinha um bom rendimento. Já após assinar seu contrato com a equipe principal do clube, algumas fontes estimam que Hendrick recebeu em sua primeira temporada cerca de R$100 mil por mês, o que, somando com alguns bônus, rendeu para ele mais de R$1,5 milhão em um ano. E embora seja um excelente salário para um jogador tão jovem, esse não é todo o dinheiro que ele deve receber a partir de agora. Isso porque ele já se juntou ao Real Madrid e, de acordo com algumas fontes, o acordo de transferência entre o Palmeiras e o clube espanhol foi de aproximadamente R$400 milhões. Alguns rumores apontam que em sua primeira temporada com o clube, Hendrick receberá de salário cerca de R$12 milhões por ano, além de alguns bônus por desempenho. Já considerando as outras fontes de renda do jogador, seus rendimentos são ainda maiores. Por ser um atleta bastante jovem, não se sabe qual o valor exato do patrimônio líquido que Hendrick já acumulou, mas de acordo com algumas fontes, estima-se que ele tenha uma fortuna de aproximadamente R$72 milhões, um valor que deve aumentar bastante ao longo dos próximos anos. Como os dois estão no início das carreiras de sucesso, outro empate. Ponto para eles.
No final deste confronto, tivemos 3 pontos para Hendrik contra 4 pontos para Lamine, tornando-o por pouco o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.